Olá pessoal, nós estamos mais uma vez com Escrevendo com a Paty e o tema dessa semana é bastante polêmico. Nós, que fazemos parte da educação, temos uma visão e nós queremos também ver como essa redação será discutida por vocês. O tema é: o Brasil deve propor a educação à distância na educação básica? Nós sabemos que cursos técnicos e graduação já são elaborados, muitos deles são elaborados dessa forma, à distância. Mas será que essa modalidade também daria certo na educação básica, principalmente no ensino médio? Então, lembrando, que é um tema que vocês vão se posicionar, ou a favor, ou contra, ou parte a favor. Então, nós fizemos 2 textos dessa vez. Nós fizemos um texto contra e um texto a favor. Então foi bem legal, trouxe bastante informação e eu espero que vocês gostem. Vamos lá começar? Olá, tudo bem, meus queridos? Então vamos lá? Nós tivemos um probleminha técnico, então essa primeira parte vocês vão perceber uma pequena diferença, na gravação, tá bom? Mas nada vai alterar o conteúdo aí da aula para vocês, certo? Então, no primeiro parágrafo, o que é interessante, vocês trabalharem, que é uma apresentação do tema, nós podemos fazer o uso da mitologia. Nós temos, por exemplo, o mito de Protágoras, escrito por Platão no diálogo com o mesmo nome do sofista, Protágoras. E Platão, ele reconta o mito de Prometeu. Epimeteu e Prometeu, 2 irmãos, titãs, foram atribuídos tiveram uma função atribuída por Zeus, que era distribuir dons para os animais poderem sobreviver. Epimeteu foi distribuindo e Prometeu conferindo, só que quando chegou no homem, os dons tinham acabado. E o homem estava nu, vulnerável. O que Prometeu faz? Ele rouba o fogo dos deuses e ele leva esse fogo para os homens. Dessa forma, os homens passam a ser os animais superiores, a dominar os outros pela técnica de manuseio do fogo, e em contraposição, o próprio homem acaba se matando, se atacando, graças a essa técnica que ele desenvolve. Então, essa narrativa mitológica, vocês podem usar muito bem ela para falar sobre qualquer assunto ligado à tecnologia, que tem o seu pró e o seu contra. Então, se você for abordar essa questão mais tecnológica no seu texto, dá para você utilizar aí, certo? Então, outra coisa que nós podemos aí colocar para vocês, aí como uma dica mais artística, são 2 documentários muito interessantes, os 2 tem no YouTube, O primeiro se chama Pro Dia Nascer Feliz, ele conta, o cotidiano de adolescentes brasileiros nas mais diferentes escolas do Brasil, desde lá do Nordeste até aqui os bairros mais ricos de São Paulo. E vocês vão reparar nesse documentário as desigualdades, é muito difícil você falar no Brasil, sobre uma educação igualitária, se você tem essa disparidade econômica, essa diferença. Enquanto escolas não têm nem banheiro, lá no Nordeste praticamente, você vê aqui em São Paulo escolas super conceituadas, com uma estrutura fenomenal de primeiro mundo aos alunos. Então, é uma das questões da desigualdade social que você pode abordar no seu texto e usar esse documentário Pro Dia Nascer Feliz. Outro documentário muito legal também, ele mais recente, 2017, o Nunca Me Sonharam, que ele fala um pouco, mostra o discurso dos jovens nas escolas em pleno século XXI no Brasil, que a escola estaria distante do discurso que aquele jovem almeja, que ele quer, muito distante da realidade. Então, é um documentário que vocês podem fazer uso e citar aí no primeiro parágrafo do texto, tá bom? Notícias, alguma notícia que vocês podem fazer ligação é essa, publicada no site Desafios da Educação, que em novembro de 2018, ainda quando o Brasil estava sob o governo do Michel Temer, foi aprovado as novas diretrizes curriculares nacionais que autorizam a carga do ensino médio a ser de cerca de 30% ministradas de forma online, sob ensino à distância. Então já existe uma legislação que ampara que uma parte do ensino médio seja feito à distância, tá bom? Então, ainda, isso é pouco utilizado. Agora, na época da quarentena, nós estamos começando a fazer alguma coisa neste sentido, mas até então era algo inédito no Brasil, inclusive antes dessa lei era proibido.
tá bom? Outra coisa também, se vocês quiserem citar, é uma história da educação à distância. A educação à distância, apesar da internet hoje, ela não é recente, ela começou lá no século XVIII, nos Estados Unidos, com o professor Caleb Phillips, né? Que ele ensinava a arte de taquigrafia, né? Uma técnica de escrever a partir da correspondência, a partir dos correios, né? Na Alemanha, no século XIX, já se ensinavam línguas, né? E daí, a partir do século XX, conforme as tecnologias foram avançando, o ensino à distância foi se tornando mais eficaz, né? Então teve o uso do rádio, depois teve o uso da TV, e hoje, né, a internet, a partir da década de 90, dos anos 2000, com o boom da internet, boa parte do ensino à distância no Brasil, né, e no mundo, ele é feito a partir da internet. Tá bom? Então, algumas coisas que vocês podem citar, algum material que está aí, que pode ajudar vocês na referência, e principalmente para abrir o texto, tá bom? Agora a Paty vai começar o texto com vocês, aí a leitura, né, do texto contra. Então vamos lá. Platão, ao recontar o mito de Prometeu, apresenta a ideia da ambivalência do fogo roubado. Por um lado, o desenvolvimento. Por outro, a violência advinda da tecnologia. De maneira análoga, o universo educacional vivencia as inovações e os conflitos da tecnologia. Entre eles está o ensino à distância, que pode ser uma ferramenta de estudo para os alunos da educação básica, mas ainda encontra diversos impasses. Nesse contexto, é crucial analisar alguns pontos que cercam tal tema. Quero chamar a atenção aqui, no primeiro parágrafo, que eu apresentei o tema, relacionei com o mito, né, coloquei o mito primeiro, conhecimento de outra área, aí relacionei de maneira análoga, né, que acontece da mesma forma. Daí eu coloquei aqui, falando, né, que a educação à distância também sofre alguns impasses e que a gente vai discutir esses impasses. Eu não coloquei como os outros duas causas a serem discutidas, né, dois problemas. Aqui eu coloquei assim, nesse contexto é crucial analisar alguns pontos que cercam tal tema. E finalizei. Mas eu já coloquei aqui a tese, que é os impasses, né, os problemas que a educação à distância enfrenta, tá? Então esse é o primeiro parágrafo do texto que eu estou caminhando para contra a educação à distância, a educação básica. Vai. Agora o segundo parágrafo. O segundo parágrafo não, o segundo texto, né? O primeiro parágrafo do segundo texto, só que aqui nós temos então a favor. Então, o psicanalista suíço Carl Gustav Jung conceituou como misoneísmo o medo humano em relação ao novo. Ao falar sobre novas tecnologias, inegavelmente percebemos como os sentimentos de boa parte da população tendem à hostilidade. Na educação, principalmente em relação aos níveis básicos, muitas pessoas ainda apresentam resistência, principalmente em relação ao ensino à distância. Entretanto, as mudanças tecnológicas estão cada vez mais presentes e não podemos afugentar em relação a isso. Então, olha só, aqui nós temos uma tese a favor do ensino à distância. Mesma coisa, colocou conhecimento de outra área, só que aqui citando um psicanalista, aí levanta o problema, né, fazendo relação com o que ele disse, e aí depois colocamos a tese, então, indo na direção a favor do ensino à distância, tá bom? Então, o primeiro parágrafo contra e o primeiro parágrafo a favor. Vamos lá, então. Muito bem, agora o que nós organizamos de uma forma diferente o nosso texto, o nosso slide, o nosso programa de apresentação. Como a Patrícia já falou, são um tema polêmico, assim, bem dúbio, né, que é muito difícil você fechar se é a favor ou contra, nós colocamos as duas opções. Então, primeiramente, eu vou falar, né, de opções que são a favor do ensino à distância, né, de argumentos que vocês podem utilizar aí para enriquecer o texto de vocês. Assim, para começar, achei interessante pegar algumas iniciativas ou ideias de países ou práticas, né, que estão dando certo esse tipo de ensino. Nos Estados Unidos, né, estima-se que 15% dos estudantes eles estão matriculados em cursos que são totalmente à distância, né, estudantes esses do ensino básico. Na Índia, que tem uma população gigantesca, né, praticamente 1 bilhão de pessoas, eles usam a tecnologia, né,
para chegar onde o acesso à escola é difícil. Então, uma prática que o governo indiano já está utilizando. Na África também, pela questão da locomoção e ausência de escolas, um dos programas, né, que eles têm incentivado em vários países é esse: atingir os jovens, né, na casa deles a partir da tecnologia. E no Brasil também não é diferente. Estados, como o Amazonas, onde tem a sua população ribeirinha e as escolas são muito longínquas, né? Por causa da questão dos rios, do tamanho, né? Da falta de acessibilidade. O estado do Amazonas desenvolveu, né, um método, um programa para essas pessoas terem acesso, para esses alunos terem acesso ao conteúdo escolar da sua casa, usando as tecnologias da informação. Então são argumentos que vocês podem utilizar para afirmar que a educação à distância é um caminho para a educação básica no Brasil. Também coloquei aí algumas teses, alguns argumentos que vocês podem enriquecer, né? Muitas pessoas defendem, né, que o ensino à distância ele traz maior conveniência e flexibilidade ao aluno, porque ele pode fazer o seu tempo, né? Tem pessoas aí, eu acredito que com vocês isso acontece, tem gente que gosta mais de estudar de manhã, tem gente que prefere estudar à noite, tem pessoas que preferem à tarde. Com o ensino à distância, você vai ter essa possibilidade, né, de você poder escolher um momento melhor para você estudar, né? Outra questão aí que nós podemos trazer é a internet, o espaço da internet, ele rompe, né, com as barreiras geográficas, sociais, culturais. Então todas as pessoas, não importa se está lá no Alto do Xingu, se está no Arroio do Chuí, lá no Rio Grande do Sul, elas vão ter acesso ao conteúdo, né? Então essa é uma vantagem, coisa que no espaço social já fica muito difícil. Nós sabemos que muitas vezes, né, escolas no mesmo bairro, elas têm acesso à educação diferente por causa do contexto que elas estão inseridas, né? Então o ensino à distância ele homogeneiza isso, ele possibilita, né, uma igualdade na questão do conteúdo, né? Outra coisa aí já numa área mais burocrática, mais econômica, né? O ensino à distância ele proporciona ao Estado maior economia da educação. Você gasta menos com prédio, você gasta menos com funcionário, você gasta menos com merenda. É uma forma fria de pensar, mas é um argumento, né? Principalmente para um político aí que precisa cortar, né, remodelar o orçamento público, tá bom? O ensino à distância também ele pode prevenir os adolescentes, né, de vários problemas que acontecem nas nossas escolas, que são cotidianos, né? Um exemplo, o bullying, a violência. Muitos adolescentes, né, jovens começam o uso de drogas na escola. Então seria uma forma de prevenir esse tipo de coisa, esse tipo de situação com esse ensino à distância, e os pais teriam mais controle sobre isso. Então são argumentos que podemos colocar aí para enriquecer a tese, tá bom? Alguns pensadores, assim, sempre quando a gente fala de tecnologia, de meios, de mídias, né, de tecnologia da informação, acho que não tem como não fazer referência ao Marshall McLuhan, né? Ele é um teórico canadense e ele tem a famosa frase dele, o meio mensagem, né? O McLuhan, ele não viu aí o auge da internet, né? A internet estava engatinhando, não tinha assim, se expandido, mas ele acreditava que a educação do futuro, inexoravelmente, ela passaria pela tecnologia. E segundo ele, através da tecnologia, o homem ele evolui cada vez mais, ele evolui seu conhecimento, né? Então, tem até essa frase interessantíssima aí, né, dele, ó, que vocês podem citar na redação de vocês. Ó, o homem constrói as ferramentas e as ferramentas constroem o homem. Né? Vamos pensar, por exemplo, né, se nós não tivéssemos, quanto que a roda não fez o homem evoluir, por exemplo? Né? Quanto que o domínio do fogo não fez a gente sair de uma escala ali irracional e nos tornarmos racionais? Então, é isso que o McLuhan defende. Outro pensador que nós podemos colocar é o Pierre Levy. Ele ainda está vivo, né, um pensador francês. O Pierre Levy escreveu um livro chamado As Tecnologias da Inteligência, até usou, né, no seu mestrado. Né? Sim. E o Pierre Levy é um entusiasta da tecnologia. Ele fala que
A nossa inteligência ela se configura a partir das ferramentas tecnológicas que nós temos. E a partir do momento que existe uma revolução nessa tecnologia, o pensamento do ser humano também se revoluciona. Isso aconteceu, por exemplo, na mudança da Idade Média para o Renascimento com a imprensa de Gutenberg, que possibilitou que os livros não fossem mais copiados manualmente como eles foram durante a Idade Média. Lembrando que a Idade Média, o conhecimento ele ficava recluso à igreja, dentro dos seminários. A partir da imprensa de Gutenberg, que é uma máquina de fazer livros, os livros começam a se disseminar na sociedade. Aí nós temos a Revolução Científica Moderna, o método científico, a Revolução Cultural do Renascimento. Então, se não fosse essa invenção, segundo Pierre Levy, nós não teríamos essa evolução no pensamento cultural humano. Do mesmo jeito, ele vai falar que o impacto da internet na nossa sociedade é semelhante. Nós estamos mudando a nossa forma de pensar. E seria besteira, seria errado recusar isso. Infelizmente, nós olhamos para a maioria das escolas, essas tecnologias não chegam, os alunos não têm acesso. Ainda continua com a mesma tecnologia de quando as escolas modernas foram construídas lá no século XIX na França. Professor no centro, a lousa atrás e os alunos em fileira assistindo. E as tecnologias da informação, a internet, ela revoluciona isso, porque a partir do momento que você está ali no computador, você pode ter acesso a milhões de vídeos, de conteúdos, de programas que vão enriquecer cada vez mais o seu conhecimento, certo? Então, é um autor que vocês podem utilizar. Então, vamos lá. Então, aqui, o parágrafo, o segundo parágrafo, como o Felipe apresentou, a favor. Então presta atenção que estão separados ali, Ele colocou a favor aqui, Em conformidade com o pensamento do pedagogo francês Pierre Levy, as tecnologias criadas pelo homem possibilitam uma transformação da inteligência humana. Como exemplo, podemos citar a revolução da imprensa de Gutenberg, que disseminou o conhecimento pela Europa. Com a internet não é diferente, pois a partir dessa ferramenta podemos elevar o potencial dos nossos jovens a um patamar inédito e com o ensino à distância proporcionar, independentemente das barreiras naturais e sociais, um aprimoramento em sua formação. Infelizmente, as escolas brasileiras parecem ter parado no tempo e boa parte dos pedagogos e profissionais demonstram aversão ao novo. Então aqui, ele começou, esse texto que o Felipe fez, ele começou citando o pedagogo, entrou com a ideia aí da tecnologia e argumentou na outra parte falando que o ensino à distância melhora a formação do jovem, afirmando então que sim, citando o autor. Gente, como eu começo o segundo parágrafo? Meus alunos mandam essa pergunta para mim, como que eu me inicio? Eu até gravei um áudio, não sei se vocês todos ouviram. Como que eu começo o parágrafo, que é o tópico frasal? Nesse caso, o Felipe colocou citando o pensamento de francês, depois relacionou com a ideia dele, que é a favor. Eu poderia começar já falando que é a favor e depois citar o pensamento do pedagogo? Também. Então eu posso começar citando o pensamento dele e depois colocar a minha ideia, ou eu posso começar com a minha ideia e depois provar com o pensamento dele, tá? Mas sempre sigam assim. Comece com o pensamento, coloque sua ideia e depois feche o parágrafo, sempre organizando dessa forma, tá? E parágrafos mais longos, tá, gente? Então, vendo aí o texto que a gente coloca de modelo, eu sei que não é fácil escrever, viu? É difícil escrever, mas a gente coloca parágrafos com mais conteúdo, não curtinho. Vamos lá. Agora, o terceiro parágrafo, seguindo essa linha de a favor, ok? Dentro dessa perspectiva, lembrando, desta perspectiva ela faz uma coesão com o parágrafo anterior, então tem que ter isso no terceiro parágrafo. Podemos exemplificar países como Estados Unidos e Índia, que têm investido pesado na formação de jovens a partir da internet, ações que possibilitam mais igualdade ao acesso ao ensino, proporcionando a autonomia do aluno e ao mesmo tempo minimizando gastos, prédio, energia elétrica, merenda, etc. Paralelamente, podemos destacar as ações do governo do Amazonas, que tem feito do ensino à distância uma ótima ação para incluir crianças e jovens que não possuem acesso terrestre às escolas, ou seja, é a tecnologia superando as atividades naturais. O Felipe aqui deu exemplos de outros países, mas também deu exemplo do Amazonas,
né, falando sobre acessibilidade, né, como que a educação à distância favorece a acessibilidade. Então, olha só, duas ideias aí, né, a do segundo parágrafo com o autor, o pedagogo, aqui com exemplos, né, físicos ali de acesso à educação à distância, que provam o argumento a favor, tá? Vamos lá. Então vamos agora à parte contrária, né? Que argumentos nós podemos levantar contrariamente ao ensino à distância na educação básica? Bom, gente, então, primeiramente, uma coisa que dá para você bater aí, ter claro e definir o seu texto, se você quiser definir a posição contrária, é a falta de acessibilidade brasileira, né, à internet. Ainda nós temos aí, né, cerca de 30% das pessoas, de acordo com as estatísticas aí, elas não têm acesso ainda à internet, né? E isso vai se agravar ainda mais nas regiões mais pobres. No Nordeste, por exemplo, né, quase mais de 40% das pessoas não têm acesso à internet. Então, essa questão da desigualdade, ela implica bastante, né? Muitas pessoas não têm como pagar a internet, não tem um instrumento que possibilite um acesso à internet de qualidade. E isso implica, assim, um desafio muito grande para o Ministério da Educação e para o governo para falar em educação à distância, certo? Então, que argumentos contrários nós podemos defender aí, ó? No ensino à distância se perde o vínculo direto entre professor e aluno, tudo passa a ser mediado pela tecnologia. Então, a figura do professor, como eu vou apresentar mais à frente, principalmente na teoria de Vygotsky, que é uma das teorias que embasa a educação do Brasil até hoje, né, é que o professor é fundamental, né, a mediação que o professor faz dentro do ambiente escolar é fundamental para a criança, para o adolescente se desenvolver. E esse contato ele não pode ser mediado pela tecnologia porque se perde. O professor ali, né, numa hipotética sociedade onde ele dará aula à distância, ninguém vai saber quem é o aluno dele. Poucas vezes, né? Ele vai ministrar aula ali para centenas, milhares. Então, muitas vezes, essa frieza do contato vai impedir, né, por exemplo, de uma relação mais afetuosa, e isso também é importante no processo educativo. Fala para mim, quantas pessoas não seguiram uma profissão, por exemplo, porque elas não viram no professor um exemplo, né? Não se sentiram atraídas por um conteúdo que o professor defendia, exibia. Então isso é muito importante, né? Outro argumento que nós podemos colocar é que são regiões mais afastadas dos grandes centros ainda sofrem com a falta de infraestrutura básica, como saneamento e luz elétrica. O acesso à internet ainda não é realidade, né, para 30% da população, como já foi dito, isso é uma pesquisa aí de 2018, tá bom? A convivência com outros alunos e professores é fundamental no processo de socialização. Quando eu falo do professor, nessa questão do contato, do afeto, não só isso, né? Na escola, muitas vezes, você desenvolve ali amizades para a vida toda, vínculos, né, afetivos, o processo de socialização, de interiorização de regras sociais, de resolução de conflitos, né? Por exemplo, vocês fazem trabalho na escola, trabalhos coletivos, não é à toa isso. Quando você está fazendo um trabalho coletivo, isso está te preparando para trabalhar coletivamente na sociedade. E agora, se for tudo pela internet, como você vai fazer? Né? Será que é a mesma coisa? Então, são questões que nós devemos pensar aí. Tá? A proposta do ensino à distância, no ensino básico, afeta também a rotina das famílias. Né? Isso é muito interessante falar. Por quê? Lembrando que boa parte das famílias, que quando o adolescente ou a criança vem para a escola, não fica ninguém em casa. Esses familiares, o pai, a mãe, o irmão mais velho, os tutores, enfim, eles têm que trabalhar. Se essa criança vai ficar em casa, quem vai ficar com elas? Como vai ser isso? Se o pai, a mãe ou o responsável está trabalhando? Então, uma questão de se perguntar. Tem a questão também, né, dos mais pobres. Uma questão que nós estamos vendo muito nos dias atuais, né? Muitas crianças, a merenda da escola é uma refeição importantíssima para ela. Muitos só têm isso para comer. Como que vai acontecer? Será que o Estado vai dar auxílio? Será que vai ser efetivo para eles isso? Será que é uma política que vai ser possível? Né? Sendo que essa, por exemplo, do ticket que o Estado está dando, já teve muito problema, muitas pessoas ficaram sem. Será que vai ser eficiente? Então são formas, aí, problemas que nós podemos apresentar, né, de difícil solução, aí, pelo menos
nesses dias aí que está acontecendo isso. Alguns pensadores que podem ser utilizados aí. Um pensador aí russo, né? Não sei se você já ouviu falar, um bem complexo dele. Lembrando, né, Paty, que você escrever no Enem no nome errado, você não perde ponto, tá? Então, se escrever Vygotsky com I aí, porque às vezes eu erro também. Essa aqui, por exemplo, você quer citar o autor e você não sabe como escreve mais ou menos o meu nome dele, que você não vai perder ponto quanto a isso. Sim. Então, o Vygotsky, Leonid Vygotsky, ele é um psicólogo aí da corrente histórico-cultural, e ele fala, né, ele defende que a escola ela é fundamental para desenvolver não só o cognitivo, mas todas as dimensões humanas, inclusive, né, a afetiva, social, tudo isso a escola é responsável. E a partir do momento que você priva o aluno de ter esse contato, você está cerceando essas outras dimensões, né? Outra coisa que o Vygotsky vem defender é o papel do professor, né? Se nós não temos a figura do professor para mediar o conhecimento, quem que vai mediar? Como que vai ser isso? Será que a mesma relação que eu tenho com o professor à distância é a mesma que eu vou ter pessoalmente com esse professor? Né? Estudos vêm mostrar que não, né? Boa parte dos jovens aí que fazem ensino à distância, eles têm tido aproveitamento menor, isso no âmbito universitário, tem tido aproveitamento menor do que os que fazem curso presencial, né? Então essa é uma das estatísticas que vem sendo levantadas e problematizadas em relação a isso. Outro pensador aí bem crítico, né, dentro dessa linha, é o professor da Unicamp, filósofo, pedagogo Dermerval Saviani, né? Ele vai falar que a educação na nossa época, ela é marcada não por um interesse em ensinar a população, em conscientizar, mas sim o que? Você gerar lucro. E ele fala que esse ensino à distância, na verdade, faz parte de um lobby de várias empresas voltadas para a educação, que estão louquinhas, né, para abocanhar esse mercado, né, para fazer parte desse mercado, porque alguém vai ter que fazer o software, né, alguém vai ter que cuidar desses centros de mídia, alguém vai vender tecnologia para o Estado. Então, ele vai falar que tudo isso serve a interesses econômicos. Em contrapartida, isso provoca, né, uma alienação maior no estudo. Por quê? Nossa, será que quem serão os professores que serão escolhidos? Será que eles serão realmente com atitudes ou argumentos contrários àquilo que a ideologia que está corrente no Estado prega, coloca? Será que esses professores vão ter espaços? Porque o Dermerval Saviani, ele vai colocar que a contradição é importantíssima para o conhecimento. Você tem que ter pessoas que pensam a favor e pessoas que pensam contra. E isso é fundamental para que o aluno desenvolva sua criticidade. Será que no ensino à distância haverá essa questão mais política do conhecimento? Outra questão que o Saviani vai defender e falar de ensino à distância é a fetichização, né, um conceito marxista aí, do computador. Ele vai falar que o ensino à distância ele promove o quê? O computador no lugar do professor. Então nós nos perdemos, isso se torna alienante porque eu perco a humanidade ali, eu perco o contato humano, certo? Então é um pensador bem crítico aí, né, que vai defender essa questão mais política, econômica aí, né, de interesses por trás da educação. Então vamos lá para o segundo parágrafo do texto contra. Já tão comum em diversos âmbitos educacionais, o ensino à distância vem ganhando espaço na educação básica, visto que em novembro de 2018 o Ministério da Educação validou que uma parte da carga horária do ensino médio possa ser realizada online. Observe que aqui eu aproveitei a ideia da notícia que o Felipe apresentou lá no começo, tá? Então eu peguei essa ideia também. Entretanto, tal medida ainda não obrigatória gera dúvidas se realmente a educação brasileira está preparada para seguir essa linha, já que 30% da população ainda não tem acesso à internet. Ademais, as condições de estudo dentro da casa de muitos alunos não favorecem a aprendizagem. Isso porque muitos não possuem um ambiente apropriado e tampouco supervisão de alguém responsável para acompanhar seu percurso, que pode ser acometido pelo desleixo e pela procrastinação.
Então aqui algumas ideias do Felipe. Então, olha, lembrem, né, que o Felipe lança várias ideias, e aí a gente tem que selecionar, conforme vocês forem assistindo o vídeo, tem que falar, eu vou selecionar essa ideia. A primeira coisa que eu vou defender é isso. A segunda, né, o que eu vou defender? Nesse caso, eu estou falando da questão física, né, de não ter internet, do espaço não ser apropriado, não ter uma pessoa acompanhando esse aluno, principalmente, né, do aluno mais carente. Então, o que eu vou defender? Aí eu peguei algumas ideias que ele apresenta e coloco. Gente, não escrevam o texto só com o conhecimento que vocês possuem, né? Peguem o conhecimento que a gente colocou também, tá? Próximo parágrafo. Terceiro parágrafo do texto contra. É crucial ressaltar também que o ambiente escolar vai muito além de conteúdos a serem ensinados, pois é espaço de desenvolvimento pessoal e social. É evidente que, por outro lado, a escola apresenta falhas, todavia, substituí-la pelo modo online faz que o conhecimento perca seu caráter humanizante e passe a ser alienante, como defende o filósofo Dermeval Saviano. Dessa forma, a possibilidade de aprendizado por meio da convivência entre alunos e professores, assim como as possibilidades advindas das relações humanas, são substituídas pela frieza de uma máquina. Aqui eu falei mais da questão pessoal e social, né, que uma escola presencial é muito diferente que uma educação à distância, né, que é o convívio, apesar das escolas possuir falhas, né, que eu deixo claro também, mas ainda é a melhor forma de ensino, né, ter a presença do aluno junto com o professor, com outros alunos, então principalmente a questão da socialização, e aí eu coloco um filósofo também para defender. Sempre lembro 3 pontos finais. Eu apresentei o tópico frasal, que aqui eu apresentei um tópico frasal com uma tese, né? Falando, é espaço de desenvolvimento pessoal e social. Aí daqui nesse parágrafo eu citei o filósofo depois, e aí eu finalizei o parágrafo. Então nesse caso eu fiz diferente, eu apresentei uma tese no terceiro parágrafo, argumentei, né? Provei como fala do filósofo, e depois eu finalizei o parágrafo aí, tá? Vai. E agora a conclusão. Aqui a conclusão é do texto contra, né? Então aqui, a gente pensou no Ministério da Educação, né, Felipe? Porque tem outros a atribuir, né? Então aqui é difícil, né? Porque o tema é bem ligado a isso. Lembrando, né, evitar coisas generalistas, o governo não, tem que ser mais pontual. Isso, coloca o Ministério da Educação, tá? Organizar, então qual é a ação? Organizar novas propostas de ensino. Porque eu pensei o seguinte, então, a educação presencial é a melhor forma, mas o que pode então ser melhorada para o aluno estar mais ligado a essa educação presencial, né? Então eu não quero educação à distância, então o que eu posso ser de proposta? Então, dentro da educação presencial, pode ser uma forma de uma proposta que o aluno seja mais autônomo, por meio de metodologias ativas, que hoje está muito em voga, né, falar de metodologias ativas, que a gente já está estudando muito sobre isso, que é fazer metodologias que o aluno não fique apenas um espectador ali dentro da sala de aula, que ele seja autônomo do ensino, mas com relações sociais, dentro de um ambiente de relações sociais, tá? Então aí vem a conclusão do texto. Então olha só a conclusão do texto contra, tá? Portanto, é fato que o ensino brasileiro precisa de melhorias, mas a modalidade à distância ainda não é o melhor caminho para a educação básica. Então eu coloquei uma tese reafirmando o que eu disse durante o texto. Outras possibilidades devem ser repensadas, dentre elas, o Ministério da Educação organizar novas propostas de ensino nas escolas por meio de metodologias ativas que promovam a autonomia do aluno, aliando convívio e tecnologia. Dessa forma, a aprendizagem poderá ocorrer de forma significativa dentro de um universo coletivo propício para o desenvolvimento intelectual e humano. Então essa é a conclusão do texto contra, tá? Muito bem, gente. Então eu vou falar um pouquinho da conclusão do texto a favor, né? Como já discutimos antes, a questão do agente não foge em nenhuma das duas conclusões. Vamos falar direcionar o Ministério da Educação, né? A ação foi elencada a proporcionar acessibilidade para um maior número de pessoas. Finalidade é incluir as pessoas, principalmente as mais pobres, no ensino à distância. O modo, investimento e disponibilização de instrumentos de acesso à internet de qualidade. E o detalhamento procura construir um currículo dinâmico que adeque melhor à realidade do aluno. Tá bom? Então, nós vamos lá fazer a leitura agora dessa conclusão a favor do ensino à distância. Conclusivamente, podemos entender, portanto, que as mudanças da educação básica são inexoráveis
e a educação à distância é um dos caminhos que torna isso possível. Por isso, políticas pontuais do Ministério da Educação devem ser voltadas a proporcionar que tais tecnologias possam chegar para todas as classes sociais. Para isso, é necessário um investimento na acessibilidade dos mais pobres a partir da disponibilização de uma internet de qualidade e de instrumentos que possibilitem o seu acesso, computadores, smartphones, tablets, etc. Além de um currículo mais dinâmico, feito a partir das necessidades dos alunos. Tais ações devem contemplar o esforço para que a educação não fique estagnada e sim esteja à altura dos jovens do século XXI. Então, Paty, eu fiz aí algumas técnicas que eu aprendi com a Paty. Sim. Não, ele colocou todos os elementos que devem ter a conclusão. E não se esqueça, né, gente? Tem gente que às vezes coloca só a ação e o agente. Tem que ter os 5 elementos. Porque você esqueceu um elemento, você perdeu 40 pontos, já é muita coisa. É bem provável que talvez você perca 40 pontos em um outro item, né? Então, assim, a conclusão não é para perder. A conclusão não é para perder ponto. É só colocar os 5 elementos que você tira 200. Então, deixa para perder ponto num dos itens lá que é mais difícil, né? A conclusão, se colocando os 5 elementos, você tem 200 pontos. Então finalizamos aqui, né, o nosso tema dessa semana. A gente demorou um pouco mais para fazer esse vídeo, porque é um tema bastante polêmico, e essa semana nós fizemos 2 textos, deu bastante trabalho, né, Fê? Sim. Foi muito difícil pensar, né? É um tema bem complexo, muito novo para nós, né? Sim. Mas assim, eu gostei muito do tema, achei que foi muito legal, e vocês têm assim, bastante conhecimento para aproveitar, sabe, para escrever. Lembrando, gente, que eu sempre gosto de falar isso. Nosso curso não é só para vestibular. Escrever é escrever para a vida. É conseguir escrever um texto e saber colocar suas ideias é para a sua vida, e não só para o vestibular. Então a gente espera que vocês entreguem, né, um texto bem bacana, bem elaborado, com as informações que a gente apresentou. E aqui eu estou aguardando para corrigir, e podem me chamar para escrever o texto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar e nós estaremos aqui. Desejamos um bom texto a vocês, fiquem em casa, nós estamos passando agora pela tempestade, né? E vai dar tudo certo, logo estaremos juntinhos de vocês para as aulas presenciais, beleza? Agradecer a Aline, nossa diretora de arte, né, pelo apoio, pela ajuda com a gente. E é isso, gente. Pegamos esses bichinhos da Silvana. Sim, agradecer a Silvana também pelo... Silvana, nossa diretora, para deixar um pouco, né? Ela estava muito triste, a escola sem aluno. A gente faz um bichinho para dar uma animada. Aquele clima, né? Isso. Vamos ver aqui na cara. Tá bom, gente. Um beijo. Até mais, viu? Tchau. Nossa proposta de ensino nas escolas por meio de metodologias ativas que promovam a autonomia do aluno, aliando convívio e tecnologia. Dessa forma, não consigo, né? Eu quero. Tem que sair daqui. Vai,